O colaborador pediu as contas, assinou o pedido de demissão, cumpriu o aviso prévio, saiu pela porta. A sua empresa respirou aliviada, fez a rescisão, pagou o que era devido nessa modalidade e achou que estava tudo encerrado. 2 meses depois, você recebe uma intimação trabalhista. O ex-colaborador está basicamente pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando que pediu demissão porque a sua empresa havia criado condições de trabalho insustentáveis. E se o juiz concordar, a sua empresa vai pagar tudo o que pagaria em uma demissão sem justa causa. Aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS, seguro-desemprego. Imaginou isso aí? Pois é, empresário, o pedido de demissão não é uma proteção automática. Nunca foi. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que é a rescisão indireta, quais são as situações que a fundamentam e o que a sua empresa precisa fazer para que um pedido de demissão não se transforme em uma ação com resultado de demissão sem justa causa. Então fique até o final, porque eu vou te mostrar os 4 comportamentos empresariais que mais aparecem como fundamento para a rescisão indireta nos processos que chegam aqui no meu escritório. Eu sou a Jéssica Castro, eu sou advogada trabalhista empresarial com mais de 10 anos de atuação em causas complexas. E quero te convidar a se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. A rescisão indireta está prevista no artigo 483 da CLT. Ela é o reconhecimento legal de que o empregador praticou uma falta grave e que, por isso, o colaborador tem o direito de romper o vínculo com a empresa e receber as mesmas verbas rescisórias de que foi demitido sem justa causa. O artigo 483 lista as situações que autorizam a rescisão indireta. Entre as mais relevantes para a empresa estão exigência de serviços superiores às forças do colaborador ou proibidos por lei, tratamento com rigor excessivo, redução de salário sem autorização legal, descumprimento das obrigações contratuais pela empresa e atos que atentem contra a honra e a dignidade do trabalhador no exercício do trabalho. O colaborador que decide pedir a rescisão indireta, ele tem 2 opções: continuar trabalhando enquanto o processo tramita, o que é mais arriscado, ou deixar o emprego e buscar a declaração judicial de rescisão indireta. Na prática, a maioria formaliza o pedido de demissão e depois entra com a ação alegando que a demissão foi forçada pelas condições da empresa. E aqui está o ponto que precisa ficar claro. Quando o colaborador pede demissão e depois entra com a ação de rescisão indireta, o ônus da prova é dele. Ele precisa provar que havia uma situação de fato que era uma falta grave da empresa e que tornou o trabalho insustentável. Mas se ele consegue essa prova, e muitas vezes consegue, o resultado para você é o mesmo de uma demissão sem justa causa. Eu preciso te mostrar as situações mais comuns que os colaboradores usam como fundamento para a rescisão indireta, porque muitas delas acontecem no dia a dia das empresas sem que o empresário perceba o risco que está sendo criado. Atraso sistemático ou não pagamento de salários. Uma empresa que atrasa o pagamento de salário com frequência está cometendo falta grave. 2, 3, 4 atrasos seguidos criam fundamentos sólidos para a rescisão indireta. O colaborador ele não precisa tolerar indefinitivamente. E quando ele pede a rescisão indireta com base nisso, o histórico de atrasos é facilmente provado com extratos bancários e olerites. Situação 2. Alteração unilateral das condições de trabalho. A empresa transfere o colaborador de setor sem a concordância dele. Altera a função sem a formalização. Reduz o salário sem acordo. Muda o horário de trabalho sem comunicação prévia. Qualquer uma dessas alterações feitas sem o consentimento do colaborador e sem base legal é falta grave do empregador. E se você já assistiu ao nosso vídeo sobre contrato de prestação de serviço, já consegue perceber que a lógica é a mesma. A realização do que acontece prevalece sobre o que foi formalizado. Quando a empresa altera a condição sem documentação, ela cria um argumento que o colaborador ele vai usar contra você mesmo. Situação 3. Descumprimento de obrigações contratuais. A empresa não recolhe o FGTS, não fornece os equipamentos necessários para o trabalho, não cumpre com benefícios previstos no contrato ou na convenção coletiva. Fica só prometendo. Cada uma dessas omissões pode, se continuada, fundamentar a rescisão indireta. Não importa a desculpa que você tenha. Situação 4. Ambiente de trabalho degradante ou humilhante. Essa é a situação mais difícil de delimitar, porque envolve subjetivamente. Mas a jurisprudência trabalhista ela tem reconhecido com frequência
crescente situação como metas com humilhação pública de quem não as atinge, controle abusivo de pausas e idas ao banheiro, linguagem desrespeitosa, sistemática em comunicações internas, isolamento deliberado do colaborador de reuniões ou informações relevantes. Em todos os casos, o colaborador que documenta a situação, seja por e-mail, mensagem, testemunho ou qualquer outro meio, tem um material potente para construir a prova da falta grave do empregador. Eu já gravei um vídeo explicando como o contrato de trabalho bem estruturado protege a sua empresa de discussões exatamente sobre alteração de condição. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui para você assistir depois desse vídeo. E se alguma dessas situações acontece ou já aconteceu na sua empresa, deixe uma curtida para eu saber. Agora eu vou te mostrar o que a sua empresa precisa ter para se proteger nessas situações, tanto no aspecto preventivo quanto de defesa quanto à ação que já foi proposta. Primeiro, toda alteração de condição de trabalho ela precisa ser documentada e assinada. Transferência de setor, mudança de função, alteração de horário, qualquer modificação nas condições do contrato, ela precisa de um aditivo assinado pelo colaborador. Isso não é burocracia, é a única forma de a empresa provar que a alteração ela foi acordada e não imposta. Segundo o FGTS, precisa estar em dia sempre. O descumprimento do FGTS é verificável em segundos pelo colaborador ou pelo advogado dele. Não há argumento de defesa para um FGTS desatualizado. Inclusive, a regularidade do FGTS é um dos principais pontos verificados em qualquer auditoria trabalhista. Terceiro, quando um colaborador pede demissão após um conflito, a empresa ela precisa documentar o contexto. Se um colaborador pede demissão logo após uma discussão, uma advertência ou uma mudança de condição, a empresa precisa ter registrado de todo o contexto. O que acontece, como foi tratado, o que foi comunicado ao colaborador. Quando a ação da rescisão indireta vier, a versão da empresa ela precisa estar documentada, não só na memória de quem estava lá. Quarto, na dúvida, nunca aceite um pedido de demissão sem consultar o jurídico antes. Quando um colaborador apresenta um pedido de demissão em circunstâncias atípicas, a empresa precisa avaliar o contexto com um advogado trabalhista antes de formalizar a rescisão. Porque se aquele colaborador decidir entrar com uma ação de rescisão indireta depois, a forma como a empresa conduziu o processo rescisório vai ser analisada em detalhe. A rescisão indireta não é uma surpresa para a empresa que tem processos organizados. Ela só se torna motivo de medo para a que acredita que o pedido de demissão encerra qualquer obrigação. Espero que a sua não seja o caso. Para o empresário, a rescisão indireta existe para corrigir situações em que a empresa falhou com o colaborador de forma grave. A melhor forma de nunca enfrentá-la é garantir que as obrigações contratuais e legais sejam cumpridas e que qualquer alteração de condição seja feita com transparência e formalização. Já para quem está do outro lado, o colaborador que acredita estar em uma situação que configura falta grave do empregador, a rescisão indireta é um direito real, mas ele precisa ser exercido com evidências. E um advogado consegue avaliar se o seu caso tem base sólida antes de você tomar qualquer decisão precipitada. Agora, deixe nos comentários em qual situação você está para que eu possa te orientar.